Então, o caso do suicídio eu acho interessante porque como é que você cura ou converte, digamos assim, um cérebro que decidiu que ele não quer mais existir? Que técnica se aplica num paciente assim? A tua pergunta é excelente, porque tentativas prévias de suicídio, ela é o principal fator de risco para o paciente voltar a ter uma nova tentativa. Então, pessoas que tiveram tentativas prévias estão mais vulneráveis a se engajarem em uma nova tentativa do que pessoas que nunca tiveram uma tentativa, apesar de ter, por exemplo, uma ideação, né? Estou pensando em me matar, mas nunca tentei antes. Então, a gente sempre vai observar... A primeira coisa é fazer a avaliação do risco que o paciente se encontra. Primeira coisa, eu preciso entender o quão disposto esse paciente está, de fato, a se engajar em uma tentativa de suicídio, ou seja, a recorrer à tentativa de suicídio como uma estratégia para lidar com alguma coisa que ele não está sabendo lidar. A intenção, o objetivo da intervenção vai ser ajudar o paciente a encontrar uma outra estratégia menos danosa para lidar com aquele sofrimento. Né? Então, a partir do momento que você faz a avaliação do risco de suicídio, essa avaliação a gente considera os fatores que desencadearam aquela tentativa, a gente considera o significado de morrer. O que a morte resolveria para você? Qual seria a melhor parte de morrer? Os pacientes às vezes falam assim, é porque eu não ia precisar lidar com aquele problema, é porque eu não ia mais precisar ver o fulano de tal, é porque eu ia deixar de sentir essa dor. Então a gente começa a observar juntos se existem outras alternativas para você nunca mais ver o fulano de tal, que não seja morrer. Não tem outras alternativas para buscar a solução desse problema que não seja morrer? Tem outras alternativas para buscar lidar com essa dor que não seja morrer? Então isso começa a se tornar o objetivo da intervenção. Além disso, a gente faz a avaliação do estado mental do paciente. Aí é uma avaliação bastante técnica, porque a gente observa as funções psíquicas do paciente e vê quão alteradas estão. Então, por exemplo, em termos de pensamentos do paciente, a atitude do paciente, a atenção, a memória, ou seja, como é que está o comportamento dele? A gente faz uma avaliação técnica do estado mental do paciente. Outro fator que a gente avalia é o da intencionalidade suicida, ou seja, é muito diferente um paciente que fala assim, nossa, eu tô pensando em sumir, eu queria sumir, ou queria deitar e nunca mais acordar, de um paciente que fala assim, olha, eu já comprei a medicação, comprei o veneno de rato e quarta-feira à noite, depois de eu ter feito isso, eu vou terminar. Aí você entende que a intenção suicida é muito mais acentuada no paciente, que tem um planejamento, que tem acesso aos meios letais, e já tomou providências a respeito daquilo. Então a gente vai avaliar em qual disposição esse paciente está em termos de intencionalidade. Tá? E além disso, a gente observa fatores de risco relacionados. Como eu falei, as tentativas de suicídio prévio, eles são um fator de risco, ou seja, a existência dessas tentativas aumenta a vulnerabilidade do paciente, assim como alguns outros fatores, como, por exemplo, desemprego ou falência, né, alguma condição financeira de quebra, de precariedade, é um fator de risco. A existência de outros transtornos mentais comórbidos, né, então, ou seja, o paciente tem um transtorno depressivo de fundo, ou não tratado, ou de repetição, né? Teve vários episódios já, ou o paciente tem pouco apoio social, de suporte social, pessoas, tanto que sabe-se, né, que pessoas que são casadas e que têm filhos acabam tendo um fator de proteção mais fortalecido. Então a gente observa a existência desses fatores de proteção para ver o quão vulnerável esse paciente está. Depois disso, aí a intervenção vai ser de acordo com o risco que o paciente se encontra. Se o paciente está num risco muito elevado, aí as intervenções vão ser prioritariamente de proteger a vida dele. Então eu preciso encaminhá-lo talvez para um serviço especializado ali, para que ele fique
sob assistência institucional, em observação naquele período, né? Ou ele vai precisar, por exemplo, de uma internação domiciliar, a depender do risco, e aí todos os familiares são orientados em relação a como proceder. E em casos de risco mais baixos, aí sim nós fazemos orientação aos familiares, tomamos algumas medidas específicas de proteção, como, por exemplo, tirar o acesso, né, qualquer tipo de meio letal que possa servir para o paciente nesses momentos de crise. E fazemos o que nós chamamos de plano de segurança com o paciente, que é uma intervenção já bem estabelecida pela ciência, que consiste em 2 frentes. A primeira frente é ajudar o paciente a reconhecer os desencadeantes, né, os gatilhos, os momentos de crise desse paciente. Então, quais são os momentos que ele se sente mais vulnerável a talvez recorrer a uma tentativa? Então, é quando eu estou sozinho, é quando eu discuto com fulano, é quando eu me sinto frustrado, é quando eu me sinto cansado, é quando eu me sinto angustiado. O que acontece? Quais são os pensamentos, as emoções, os comportamentos que você tem e que você teve nas tentativas prévias e que você tem nos momentos mais intensos de crise, né? Então, o reconhecimento, aumentar a consciência é a primeira frente desse plano de segurança, dessa intervenção. E a segunda frente é capacitar o paciente para lidar com esses itens, né, do momento da crise. Então, para lidar com essa emoção, com este pensamento, com esta dor. E aí nós vamos individualizar a intervenção. Aqui a gente vai observar o que leva o paciente a esse momento da crise. Então, por exemplo, como eu falei lá, né, tem pacientes que falam que a tentativa é mantida porque ele não consegue resolver um problema. Ele se vê sem saída diante de um problema. Então, nós vamos trabalhar, talvez, estratégias de resolução de problemas com esse paciente. Será que ele não está conseguindo perceber os elementos da realidade que talvez possam levá-lo a uma outra alternativa? Né? Porque às vezes o paciente está num quadro depressivo ou está num quadro de tanta desregulação emocional que ele acaba ignorando o que nós chamamos de sinais de segurança. Ou seja, aquilo que talvez poderia indicar que tem outra chance, uma chance de fazer alguma outra coisa, né? Que ele não precisa chegar a essa condição que é tão definitiva para um problema que às vezes é passageiro, é transitório, né? Porque entende que a morte é uma situação, eu falo para os pacientes, é como se, eu não gostei do meu anel. Então eu vou cortar meu dedo fora, né? Por quê? Porque eu não gostei do meu anel. Às vezes o problema que o paciente tem pode ser solucionado ou manejado de outra forma, que não seja por uma decisão tão definitiva assim, né? Então a gente vai ajudar o paciente nesse processo de resolução de problemas, de desenvolvimento até de habilidades que talvez ele não tenha para resolver esses problemas. Então, é uma etapa anterior. Eu vou desenvolver essa habilidade, ajudar o paciente a desenvolver essa habilidade para que ele consiga resolver o problema. Então, a gente precisa personalizar. O que motiva o paciente a tentar o suicídio, né? Existem outras formas dele resolver isso que não seja recorrer a essa ação tão extrema, e aí a terapia vai focar principalmente nisso. Geralmente existem quadros comórbidos, como eu citei. Por exemplo, a gente sabe que o comportamento suicida está altamente relacionado à desesperança. É uma temática muito frequente, não se vê saída, não se vê esperança, não se vê solução. Então, trabalhar a desesperança é uma temática também muito presente. E aí, nesse sentido, a gente trabalha tanto ações de resolução de problemas, quanto de conexão, novamente, do paciente com aquilo que é importante, que é significativo para ele, com as aspirações desse paciente. Então, é como se a gente reativasse, começasse a colocar o paciente novamente em contato com aquilo que era importante para ele, mas que foi abafado, tá ali amortecido, né, pela dor. Então a gente começa a resgatar isso, a tornar novamente ativo, vivo. Até tem a CTR, que é um outro modelo terapêutico,
que foi desenvolvido pelo Aaron Beck, que é o autor que desenvolveu a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e ele fala em energizar, trazer para a vida de novo aquilo que era valoroso, aquilo que era importante para o paciente, mas que foi deixado de lado pela condição da dor do paciente. Então a gente trabalha nesse resgate. E às vezes tem coisas simples, né? Como, por exemplo, o Aaron Beck dá até o exemplo de alguns pacientes que numa condição extrema lembrou que gostava de fazer artesanato. Tinha uma senhora lá que gostava de fazer pulseirinhas de artesanato. E ela falou, uma dor absurda, mas daí ela lembrou que gostava de fazer pulseirinha. E aí na terapia ela foi encorajada a lembrar por que ela gostava de fazer a pulseirinha. Então entende que assim, não é o objeto da pulseirinha, mas é o fazer aquela ação, aquela arte, que para aquela paciente era importante porque ela lembrou que ela gostava de presentear as pessoas com aquilo que ela produzia. Então ela levava aquelas pulseirinhas para as pessoas e ela se relacionava com as pessoas, e as pessoas elogiavam o que ela fazia e ela se sentia bem por fazer algo que as pessoas gostaram. E ela começou a se lembrar dessa sensação de que as pessoas gostavam da presença dela, que as pessoas gostavam daquilo que ela fazia, que as pessoas se sentiam agradecidas por uma ação dela. E ela começou a lembrar então que ela não era alguém tão sem valor assim, que ela não era alguém que de fato merecia morrer, e que em algum momento ela teve um valor diferente. E que isso poderia ser retomado, ativado novamente, por meio de um mecanismo muito simples, que seriam as pulseirinhas de artesanato, né? Então esse é só um exemplo de uma das possibilidades de intervenção, que é você observar, ajudar o paciente a enxergar na sua vida o que ficou suprimido pela dor, pela doença psicopatológica, né? O que mais tem na vida dessa pessoa, além da ideação suicida, além da vontade de morrer? O que mais já existiu na vida dela? Né? Então, a gente ajuda o paciente a colocar a cabecinha para fora um pouquinho e falar, peraí, o que mais eu sou? O que mais eu já fui? E que agora está esquecido, porque numa perspectiva suicida, a pessoa está imersa na dor. A desesperança vem disso, você não enxerga mais nada ali do que você já foi, do que foi importante. E a gente trabalha nesse resgate. E aí, além de resgatar, porque também não adianta você ativar de novo e falar, beleza, parabéns, lá atrás você foi maravilhosa, agora a vida tá péssima, né? Não é suficiente, apesar de ser um excelente começo, não é suficiente pelo que a ciência mostra. A ciência mostra que isso precisa ir além, e a terapia daí vai trabalhar nisso, de transformar esses princípios em ações de novo. Ou seja, eu preciso fornecer experiência, vivência do paciente de novo, nessas condições que antes eram significativas para ele. Então eu preciso enriquecer, ajudar meu paciente a enriquecer a vida dele novamente, com isso que era valoroso. Até o Aaron Beck, o autor, fala, né? Que com essas ações, que ele chama de ações positivas, você ajuda o paciente a encontrar o senso de propósito. E aí a gente tira pela nossa vida uma lição bem interessante, que assim, não basta eu saber teoricamente o que é importante para mim. Eu tenho senão fica quase uma conversa só meramente filosófica, né? O que é importante para mim? As pessoas que eu amo, a minha família, meu trabalho e tal. Poxa, mas como é que tá isso na prática? Como é que você lida com as pessoas que você ama? Como é que você lida com a sua família? Como é que você está vivenciando? Como é que é a experiência disso hoje? Porque é por meio dessa experiência, dessa vivência, que o senso de propósito é reconhecido. Você, de fato, começa a se sentir preenchido por aquilo que é valoroso para você por meio da experiência. E essas ações positivas, quando são vivenciadas, aí de uma forma repetida. Então não adianta daí só ela fazer uma pulseirinha, aí eu dou alta para minha paciente porque ela fez uma pulseira e tchau.
Não, eu preciso que isso volte a fazer parte da vida dela. Então, na terapia, nós vamos criar ali mecanismos para que ela se envolva nisso e enriqueça ao máximo possível a vida dela dessas ações. Então, lá no livro, ele dá o exemplo que ele faz a pulseirinha, faz várias pulseirinhas, ela começa a ensinar as pessoas a fazer pulseirinhas, eles começam a promover eventos que eles vão levar essas pulseirinhas para as pessoas que estão institucionalizadas em lares de idosos, em orfanatos. Então isso ganha assim uma proporção de vivência muito forte, muito sólida para o paciente, né? E qual o resultado disso? O paciente tende a se tornar mais resiliente. Então aí, mesmo que aquela tristeza, aquele desespero bata de novo, porque a gente não tem como garantir para o paciente que isso nunca mais vai acontecer, né? Mas ainda que o sofrimento venha de novo, ele estará mais resiliente. É diferente quando o desespero bate na porta de alguém que sabe do seu valor, sabe daquilo que é importante para ela, sabe que tem ferramentas para lidar com isso, do que uma pessoa que está totalmente desprevenida, que está afundada ali só naquela dor. Então, mesmo diante dos desafios, é aí que a pessoa vai ganhando em autonomia, e esse é o objetivo da terapia, que o paciente vai se tornando autônomo. Por quê? Porque daí ele está preparado para uma vida real, ou seja, aquela vida que vai ter um monte de perrengue, vai ter sofrimento, pode ter frustração, pode ter aquele desespero que pode bater de novo. Mas aí sim ele vai ter ferramentas para o enfrentamento e não mais para recorrer a uma tentativa, por exemplo, de suicídio diante de uma situação difícil.